E mostra o resultado disso. E isso que dá resultado. Se o cara quiser usar, ele vai ter mais resultado? Vai. Mas eu vou sempre mostrar pro cara o seguinte, bicho, se você usar isso aqui, teu risco de saúde é muito alto. Eu tento orientar, usa menos. Vamos trazer aqui para o racional, deixa eu mexer aqui, você vai precisar usar isso tudo, entendeu? Vamos sentir usar menos, você vai ter um resultado melhor. E funciona da mesma forma também. Ô Diogo, essa linha de raciocínio que a gente falou, você já deu uma mega ultra power aula aí. a gente pode usar também para os implantes hormonais, o tal do chip da beleza, coisa, né? Que cara, também virou um bolo doido, virou uma febre, virou um bolo doido. A pessoa acha que vai botar lá o implante e que também não vai fazer nada. Exatamente, cara. Essa ideia é uma ideia até de mal. Eu vejo até como mau caratismo de gente que fala isso, né? A ideia, primeiro, o nome de chip da beleza, ele já remete a mulher, que normalmente é a pessoa mais frágil em busca de resultado estético, vou usar e vai me transformar em bela e, cara, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui e vai ficar tudo ótimo. E aí aí que vem a sequência de erros, né? O primeiro ponto é, o que é o chip da beleza? Que todo mundo fala. Primeiro que não é da beleza, e segundo que não é chip. É implante hormonal. Isso é legal de você falar. É implante hormonal e a droga falada é a gestrinona. E ao contrário do que todo mundo diz, a gestrinona ela não é proibida pela Anvisa. Essa é uma ideia, é uma desinformação que tentam passar. A gestrinona ela perdeu o RDC, que é o registro de venda dela para a indústria farmacêutica. Ela tinha uma empresa que vendia a gestrinona como forma farmacêutica oral. Por conta da toxicidade hepática, por conta dos riscos relacionados à ingestão da gestrinona oral, ele foi abandonado. E aí caducou esse registro. E aí quando o incauto vai lá e vê na Anvisa, ele procura o RDC, ele vê lá, ih, ali, ó, perdeu o registro da Anvisa. Não perdeu o registro da Anvisa. E aí sai colocando lá que, ó, tá proibido. Tá proibido pela Anvisa. Não tá proibido pela Anvisa. A gestrinona, ela tá proibida em momento nenhum, porque a gestrinona, ela tem a DCB, a denominação comum brasileira, ela tá autorizada, ela é uma droga recomendada. Se eu não me engano, o registro dela é 4456. Eu lembro de cabeça, tantas vezes eu falei, o 4456 alguma coisa. É o registro da gestrinona no DCB, que foi atualizado esse ano, 2022, agosto de 2022. Ele foi respaldado. Então, o primeiro ponto é isso. A gestrinona não é uma droga que ela é contraindicada. Segundo ponto. A gestrinona, ela consta em vários guidelines, em vários livros, né, em vários artigos. Os artigos que a gente tem sobre o uso da gestrinona são artigos questionáveis? São. Isso eu assumo com toda a certeza do mundo, porque os artigos usados, eles são artigos que não são a longo prazo, são artigos que não são tão muito bem determinados, e eles não usam a via de implante, eles usam a via vaginal ou a via oral. Mas mostra a eficácia clínica da gestrinona, e a eficácia clínica da gestrinona ela é inquestionável, a gente sabe que isso é inquestionável mesmo. Segundo ponto, que talvez seja o ponto mais importante. Tem, no último guideline europeu de endometriose, a recomendação do uso da gestrinona como uma droga. Por que a gestrinona ela tem tão pouco estudo clínico? O primeiro ponto é, a gestrinona em 1900, nas Olimpíadas, se não me engano, de 37, não lembro quando foi. 37 tu puxou lá atrás, cara. 57, não lembro quando foi. Eu vou pegar esse dado depois que eu não lembro agora. Numa dessas Olimpíadas, que foi nos Estados Unidos, uma das atletas que ganhou, e então foi mais recente, foi 70 e poucos, né? Porque já tinha antidoping, então foi 70 e poucos. Uma das atletas que ganhou uma das provas de atletismo, ela estava usando a gestrinona, um derivado da gestrinona, que os Estados Unidos não tinha tecnologia para pegar. E ela teve um resultado, era uma atleta russa, teve um resultado em cima da média, e os Estados Unidos cismou com aquilo e descobriu. Quando os Estados Unidos descobriu, além de buscar a tecnologia para detectar a gestrinona e os derivados dela, ela proibiu a comercialização e o estudo terapêutico nos Estados Unidos. Então, durante muito tempo, a gestrinona não é vista em estudos médicos recentes, porque o grande produtor de conteúdo científico do mundo relacionado à medicina é os Estados Unidos. A Europa produz também, mas na Europa ela é usada. Então, o guideline europeu de endometriose consta a gestrinona como possibilidade terapêutica lá para ela. E está lá a recomendação. Mostra que não há diferença de uma progestina para outra. A gestrinona é mais uma progestina que você pode usar para fazer o tratamento da endometriose, que é a grande recomendação da gestrinona. Não é para estética, né? Para estética tem coisa muito melhor, é mais barata, enfim, isso que eu falar com agora, menos efeito, né? Muito menos efeito. A gestrinona é uma droga, é uma Dizenor-nortestosterona. E aí entra um outro viés quando as pessoas criticam a gestrinona. Ela é Dizenor-nortestosterona, ela é igual à trembolona. É igual, ela pertence à mesma família da trembolona, da decadorabolin, mas a mesma família do gestodeno, que é uma pílula anticoncepcional que a gente usa normalmente, do levogenestrel, que é uma pílula anticoncepcional que a gente usa normalmente. Todas elas pertencem à mesma família, Dizenor-nortestosterona. Mas
pertencer à mesma família não significa que elas têm a mesma ação química. Quando a gente coloca ela em 3 dimensões, a presença de um carbono espacial um pouco mais para um lado ou para o outro confere a ela uma característica química totalmente diferente. Então a trembolona é muito mais anabólica, o gestodeno é muito menos androgênico, a decadrobolina é menos androgênica e mais anabólica, e a gestrinona ela tem uma característica androgênica alta e um efeito anabólico baixo. Comparado com a oxandrolona... Por que vende esse troço? Assim, para estético? Pilantragem. Ela dá um resultado estético. É óbvio que dá um resultado estético. Mas ela é feita para resultado estético? Não. A estética é uma consequência de um benefício que a paciente vai ter. Se ela fizer a dieta, se ela fizer o treino correto, ela pode ter um bom resultado estético. É óbvio que o efeito androgênico acaba sendo maior. O efeito anabólico dela é menor. A oxandrolona, por exemplo, ela tem um efeito anabólico muito melhor do que a gestrinona. Então, se eu fosse falar de chip da beleza, a oxandrolona é da beleza, a gestrinona não é da beleza. Mas por que falam isso? Porque a Hebe Camargo foi uma das primeiras mulheres a usar o chip da beleza, e ela foi... Eu não sabia que era por causa da Hebe. Foi isso. Numa entrevista com a Mauri Júnior chegou para ela e falou assim: Hebe, você está maravilhosa, você está linda, o que você está usando? Eu falei assim: eu estou usando o chip da beleza do Ocimar Coutinho, virou uma febre, e o nome ficou como chip da beleza. Então a gestrinona é uma droga. É um hormônio, uma 19-nortestosterona, com uma característica mais importante dela, que é o efeito anti-estrogênico. Ela bloqueia a ação do estrogênio. Ao bloquear a ação do estrogênio, ela trata as patologias de estrogênio independentes, como endometriose, miomatose, como sangramento uterino anômalo ou sangramento uterino disfuncional, TPM, TDPM, e ela tem essas as indicações clínicas dela. Mas como ela tem uma característica anabólica, ela melhora a libido, ela melhora o ponto de vista de ganho de massa muscular também. Muita gente diz que a gestrinona diminui a testosterona e ela bloqueia a testosterona. Não. A gestrinona ela altera a secreção das gonadotrofinas, GLH e FSH. E elas podem bloquear a produção da testosterona ovariana. Mas a testosterona ovariana é 25% só do que a mulher produz. Não tem uma alteração significativa para ela, porque ela tem uma característica androgênica, aumenta esse aporte androgênico dela. Ou seja, ela tem mais efeito masculino relacionado a isso. Então, quando a gente fala da gestrinona, a característica que ela precisa ter é o quê? Ela é uma droga com indicação ginecológica. Se não tiver uma indicação ginecológica, se você colocou aí por fim estético, você foi enganado. Você foi enganada. Ela não pode ter um efeito estético, porque o efeito estético dela, nenhum hormônio garante efeito estético, nenhum cirurgião plástico garante um resultado estético. O efeito estético não depende do que você toma, ele depende do que você faz. Então, são palavras do próprio Ocimar Coutinho, que já faleceu. Ele diz exatamente isso. É o pioneiro na questão do implante, né? É o brasileiro que mais estudou e mais publicou sobre isso no mundo. Ele fala o seguinte: se eu posso tratar uma mulher com uma queixa ginecológica e de quebra dar um resultado estético para ela, por que eu não posso usar a gestrinona? É benéfico. Agora, quando eu uso desenfreadamente, como se fosse o chip da beleza, e vendo isso para ganhar dinheiro e monetizar o meu consultório, é erro, é cafajestagem, e é aí que mora o grande problema. Só que quando a gente vê isso sobrepuja as indicações clínicas reais. Porque o que a gente mais vê hoje é a indicação desenfreada de gestrinona como chip da beleza. Queima a droga, queima quem defende como eu. Eu atendo 200 pacientes por mês. Eu não tenho uma queixa com a gestrinona. Por quê? Porque eu digo mais não do que sim. Quando a paciente também quer usar chip da beleza, eu falei: não vai usar, não tem indicação, não vou passar para você, deixa eu te mostrar o que é. Tá vendo? É isso aqui, não tem nada a ver, você vai gastar dinheiro à toa. Não gasta dinheiro com isso, gasta com outra coisa. Investe na tua academia, fazer um personal, faz outra coisa. Paga um personal, exatamente. Melhor coisa, Pinto, faz isso. Paga tantos meses faz isso. Personal, mora na minha casa, treina comigo aqui todos os dias, vai dar um resultado melhor. E eu falo para ela exatamente isso. Então a gestrinona ela não pode ser encarada como uma droga de resultado estético. Então, quando você entra no mesmo balaio do que isso, e aí que eu abro a boca mesmo, eu não admito que eu seja comparado com um animal que prescreve a gestrinona para resultado estético. Eu uso a gestrinona para resultado terapêutico. E aí, quando eu uso para resultado terapêutico, eu tenho um excelente resultado estético associado? Tenho. Eu posso usar indefinidamente? Posso. Isso aqui é ótimo. Mas eu estou garantindo a segurança clínica. Os efeitos colaterais precisam ser ditos para todo paciente que usa. Então, quando a mulher imagina que aquilo ali é um resultado estético, é chip da beleza, você pode falar para ela o resultado estético. Você pode falar para ela o efeito colateral. Na cabeça dela, virou o uísque sachê. Blá, 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 uísque sachê. Ela não entendeu nada. Porque ela tá o seguinte: eu vou ficar sarada, vou ficar gostosa, vou ficar ótimo, vou usar o gestrinona. Não é. Quando você tem que falar sobre o uso do hormônio para qualquer pessoa, você tem que começar com os colaterais. É o seguinte: olha só, o positivo você já sabe. Vamos falar dos lances negativos?
custo alto, dor de cabeça, eu posso colocar, não posso conseguir retirar. Para eu tratar depois as complicações, eu vou ter que botar uma porrada de hormônio para bloquear o que está acontecendo com você. Então, ó, não é uma indicação para você. Não usa, vai dar ruim, você vai se arrepender. Agora, quando tem uma indicação clínica clássica, o resultado é incrível. Só que aquele negócio do Fusca e do Lamborghini. Mesma coisa, serve para todo mundo a gestrinona? Não, o copo dela pode caber 30 ml, o implante de gestrinona tem 120, para ela não serve, né? Vai estourar, vai transbordar, ela vai ter colateral. Agora, para quem tolera bem o efeito colateral androgênico, para quem tem experiência, começa com uma dose baixa, é parcimonioso na indicação, que é o grande ponto da gestrinona é esse, ser parcimonioso na indicação. Usar uma dose menor, usar uma dose mais baixa, tatear essa dose, fazer progressão. Hoje os implantes eles têm muita variabilidade, tem muito tipo de implante. Eu tenho implante de liberação rápida e de duração curta, implante de duração longa e de liberação intermediária. Eu consigo calcular a dose que eu estou dando de várias formas. Eu posso começar com uma dose baixa e no meio do caminho aumentar a dose e os dois implantes acabarem ao mesmo tempo. Basta eu calcular. Saber um pouquinho de farmacocinética, botar na ponta do lápis, eu consigo fazer isso. Quando você elabora isso e faz isso de uma forma mais elaborada e não usa protocolo, como a gente estava falando, aquelas coisas de protocolo... É, que esse tal do protocolo que bagunça. Exatamente. Não, vai fazer o cursinho de final de semana para aprender o protocolo e aí... E o cara sai robotizado. Ah, eu quero para contracepção a dose X, para não sei o que a dose Y, então eu uso gestrinona com NAD, com não sei o que lá. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com nada na medicina. Eu não posso botar da mesma forma de tratar, a mesma composição para várias mulheres. Funcionou para uma, não vai funcionar para outra. Não vai dar bom para outra. Uma dose que pode ser boa para uma, não vai ser boa para outra. Pode ser que uma mulher ela tenha menos produção estrogênica. Eu vou usar uma dose menor e tenho mais resultado clínico com ela. A outra precisa de mais, tem uma patologia maior, precisa de dose maior, acima da dose recomendada. Tudo isso acontece. Então, essas variáveis que a gente precisa entender. Então, não tem receita de bolo. E aí entra a questão da necessidade de rentabilização do consultório. O cara, ele vive, quem faz isso, vende gestrinona, vende implante, ele não está se preocupado com o retorno do paciente. O consultório dele vive lotado de primeira vez. Eu não tenho paciente de primeira vez hoje, eu não consigo atender paciente de primeira vez, mas já está bloqueada. Por quê? Porque eu só tenho paciente de retorno, mas pacientes que sempre voltam. Não tenho abandono. Então, para eu dar alta, eu tenho que forçar o cara. Eu falei assim, irmão, tá de alta, vai embora, pô, vaga aqui para você. Eles ficam tristes quando dá alta, né? Meu paciente fica triste. Quem é meu paciente sabe, eu dou alta, eu falo assim, cara, faz o seguinte, vem uma vez por ano, mas não precisa perder. Eu falo também, a galera fica, pô, mas como assim? Eu falei, cara, não precisa. Não precisa, porra, volta aqui quando precisar. Você tá amarrado a mim, por quê? Você já sabe o que fazer, pô, deu ruim, você me avisa, volta aqui para pesar, a gente dá um jeito. Mas o cara vive de primeira vez, ele vive de troca, ele não tem sequência, porque quando acontece o efeito colateral, ele não vai buscar o cara que aconteceu o efeito colateral, ele perdeu a confiança, porque ele vendeu para ele a ideia do chip da beleza. Aí ele vai para alguém, dependendo para quem esse alguém for, ou o cara mete o mar na gestrinona, ou o cara resolve e tenta, não, vamos tentar trazer para o lado positivo aqui, não foi a gestrinona, foi a falta de indicação dela, e as coisas fluem um pouco melhor. É porque exatamente o que tu falou ali, pô, o cara quer botar um troço de uma gestrinona ali, no caso, e aí depois reclama, porque eu usei a gestrinona e fiquei toda inchada. Eu usei gestrinona e engordei. Eu usei gestrinona, minha aliança nem sai do dedo. Eu usei gestrinona, minha cara encheu de espinha. Né? Mas foi exatamente o que você falou, o uso que não era indicado. Exatamente. E aí entra dois pontos, né? Esses efeitos colaterais de acne, queda de cabelo, virilização, são efeitos de todos os hormônios masculinos nas mulheres. Toda mulher que se propõe a usar da oxandrolona, a gestrinona, ela precisa saber que esse risco vai acontecer. Mas você falou um ponto que é um ponto mais comum que a gente vê, que é o inchaço. A mulher, ela se queixa, isso vocês mulheres vão dizer, usei o Dilmirena, o Dil me inchou. Usei a oxandrolona me inchou. Usei a gestrinona me inchou. Não foi a gestrinona, não foi o Dilmirena, não foi a oxandrolona, foi a boca que inchou. Porque o mecanismo de ação desses hormônios todos, quando a gente vê lá a cascata hormonal, esses hormônios eles têm a mesma origem, que é a origem do colesterol. Então, do colesterol você tem a produção de alopregnenolona e dessas moléculas intermediárias você tem cortisol, aldosterona, progesterona, DHEA e finalmente a testo. Então, todos esses hormônios eles compartilham de uma similaridade molecular muito alta. Então, a oxandrolona, a testosterona, a progesterona, quando ela atua no receptor androgênico, no receptor progestágeno, ela também atua no receptor da aldosterona. Já dá alteração. Exatamente. A espironolactona que a gente usa para bloquear os efeitos androgênicos de queda de cabelo, oleosidade da pele, ela é um bloqueador de receptor de aldosterona. Então, quando você tem esse efeito clínico relacionado, é porque a dieta que essa mulher está tendo é uma dieta rica em sódio. Ela está comendo pra caramba. Então, quando ela come pra caramba, ela aumenta a absorção de sódio, ela vai reter e vai virar um caminhão-pipa. E ela começa a ficar mais retida por conta disso.
Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.